Pois bem, vamos a mais uma aula de lógica. Aqui nós vamos ver a introdução à tabela verdade, para que nós possamos depois entrar a fundo nesse tema que é muito importante para quem estuda o raciocínio lógico. Vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela simples, ou que nós chamamos de tabela mínima. E a tabela verdade, ela trabalha com dois valores lógicos possíveis. Por exemplo, considerando que P representa uma proposição simples, né? O que vem a ser uma proposição simples? É uma proposição que só tem um sujeito e um predicado, ok? Marcos é rico, André é alto, e aí se segue. Então eu tenho uma proposição simples representada pela letra P. Sendo assim, quais são os valores lógicos possíveis para uma proposição simples? Eu tenho o valor lógico verdadeiro e o valor lógico falso, ou seja, somente tem dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Não existe mais ou menos verdadeiro, mais ou menos falso, de modo algum. A tabela verdade, então, ela só trabalha com esses dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Vamos aqui agora conhecer a negação disso que nós acabamos de dizer. Sempre que eu tenho um enunciado lógico ou sentencial, o que é um enunciado sentencial? É um enunciado que só tem dois valores lógicos possíveis, conforme nós acabamos de apresentar. Todo enunciado tem a sua negação. E a negação está aí representado pelo til, né? Sempre que nós temos o til, nós temos a negação, que é a representação simbólica da negação na linguagem natural. Então, se eu tenho P, naturalmente que eu vou ter não P. Vamos conhecer então como funciona isso. Olha aí. Se eu tenho P verdadeiro e falso, como seria não P? Não P é a alteração do valor lógico. Quando eu digo negar um enunciado, na verdade o que eu faço é alterar o valor lógico desse enunciado. Se P é verdadeiro, então não P será falso. Se P é falso, não P será verdadeiro. Então está aí, negar um enunciado é alterar o seu valor lógico, conforme nós acabamos de ver. Agora vai uma observação. É preciso entender que contradizer não é a mesma coisa que negar. Muita gente faz uma confusão tremenda com isso. Há uma diferença entre contradizer e negar. O lápis é branco, contradiz o lápis é amarelo, mas não nega. Entendeu? Então, o lápis é branco, contradiz o lápis é amarelo. Se alguém disser, o carro é branco, e outra pessoa disser, o carro é amarelo, uma pessoa não está, a primeira não está dizendo algo que nega o que a outra diz e vice-versa. Por quê? Contradizer uma coisa e negar é outra. Vimos anteriormente que negar é alterar o valor verdade, o valor da tabela. Vamos lá. Se eu tenho P, o lápis é amarelo, como é que eu nego? O lápis não é amarelo. Aí sim eu tenho a negação. Um sendo verdadeiro, o outro necessariamente haverá de ser falso. Vamos a mais alguns exemplos. Se P diz que Marcos é feio, não P, Marcos não é feio. Se P diz Marcos não é alto, não P, Marcos é alto. E eu tenho aqui em terceiro lugar uma negação problemática, porque ela é aceita na linguagem natural, mas se nós levarmos o rigor que vimos lá nas primeiras aulas, veremos que isso não é aceito. Eu não posso negar um enunciado universal usando outro enunciado, simplesmente alterando o seu antônimo. Mas isso é aceito em muitos concursos da área jurídica e concursos que fazem uso da linguagem natural. Então está aí a exceção. Se está lá Maria é alta, é aceitável negar esse enunciado dizendo Maria é baixa, ok? Então está aí uma pequena introdução à tabela verdade.